Então, boa tarde. Hoje eu vou falar sobre diluição e volumetria de soluções. Isso é continuação, é parte 3, então, do que a gente vem abordando sobre soluções. Então, o que a gente vai aprender hoje? O que é a diluição? Como que a gente prepara uma diluição? A gente vai fazer exercícios resolvidos para compreender conceitos da aula passada, que eram unidades de concentração, e a gente vai fazer um exercício sobre diluição. Então, assim, o conteúdo em si, ele é rápido, mas os exercícios vão demandar mais tempo para a gente conseguir ver um pouco de tudo que a gente tem visto até agora sobre soluções. Então, primeiro, o que é diluição? A gente vem falando muito sobre solução química, soluto, solvente. Então, só para revisar, solução química é uma mistura homogênea formada por dois componentes, e o soluto, que são o soluto e o solvente. O soluto, então, é a substância que vai se dissolver na solução, e o solvente é a substância em que o soluto será dissolvido. Então, exemplos de soluto e solvente. Normalmente, muitas soluções apresentam como solvente água, mas alguns casos, né? E o soluto são sais iônicos, que se dissociam. Então, concentração vai ser, então, essa relação da quantidade de soluto e a quantidade de solvente na solução. Então, a diluição, o que é? Vai ser a adição de um solvente em uma solução, que diminui a concentração de soluto. Então, a quantidade de soluto permanece inalterada. Então, se você vai, por exemplo, no dia a dia a gente costuma falar que o suco está muito concentrado, está muito forte. A gente não fala concentrado, a gente fala, o suco está muito forte. O que a gente faz? Coloca mais água. Então, o processo é basicamente esse. Tu não vai alterar a quantidade de soluto que tem no meio, mas tu vai alterar a quantidade de solvente. E acrescentar, esse processo de acrescentar solvente com soluto inalterado, a gente altera a concentração, ou seja, a relação do soluto e o solvente numa solução. Então, a diluição nossa de cada dia, o que a gente costuma ver? A gente coloca mais água no feijão para diluir o caldo, café curto ou café longo, não sei se já ouviram falar, mas a gente costuma falar café curto com pouca água, café longo com menos água, né? Na hora de fazer a extração. Colocou muito limão para limonada, só acrescentar mais água. Então, esses processos nossos do dia a dia são diluições. E como que a gente prepara uma diluição de uma solução? Então, primeira coisa, a gente não pode confundir o que é diluição e dissolução. Dissolução é o processo de um sal iônico que vai se dissociar no solvente, né? Então, não é a diluição. Isso são palavras que possuem significados diferentes, né? E só lembrando que mais no dia a dia a gente tem também, agora nessa pandemia, a água com cloro, né? Então, a gente pode preparar, a partir da água sanitária, várias concentrações diferentes com cloro, diluindo a água que a gente encontra no mercado, né? Água sanitária. Então, outro exemplo em relação à pandemia, se vocês tiverem um álcool 96% em casa, não é tão comum, mas às vezes a pessoa tem, vocês podem diluir ele para álcool 70 através desse processo. Então, existem já os cálculos químicos, através da concentração e volume, a gente conseguir saber quanto que a gente deve acrescentar de água para conseguir uma determinada concentração. E aí a gente parte para fazer essa diluição a partir de soluções de estoque, que são soluções mais concentradas. Então, no dia a dia, o que a gente tem? Água sanitária. A água sanitária que a gente compra do mercado seria a nossa solução mais concentrada, então a gente chama ela de solução estoque. E a partir dela a gente pega uma quantidade e acrescenta água, que vai ser a nossa nova solução, uma nova concentração. Então,
exemplos de solução de estoque em casa, como eu já falei, é água sanitária. Suponha que você queira, então, preparar 1 litro de álcool 70%. Isso significa que, pegando aqui, então, um exemplo do álcool 96, o que esse 96 significa? Que 96% do frasco é etanol, e o resto, que é 4%, é água. Então, nesse frasco de 1 litro, que é 1000 ml, eu teria 960 ml de etanol, 40 ml de água. E eu quero transformar ele para o etanol 70. Para 1 litro de etanol 70, o que eu preciso? Vou ter que ter 70 ml de etanol e 300 ml de água. Então, o que vai acontecer de um para o outro? Eu vou ter que pegar uma certa quantidade do álcool 96, colocar para o álcool, pro álcool 70, uma certa quantidade, e acrescentar água. Mas qual é a quantidade de água que eu tenho que colocar? Então, é isso que a gente vai ver hoje. Como que a gente faz esse processo do álcool 96 para fazer 1 litro do álcool 70. Então, como é que eu vou diluir essa solução? Então, eu tenho 960 ml de etanol com 40 ml de água para transformar 700 ml de etanol com 300 ml de água. 1 litro, eu quero preparar 1 litro de álcool 70. Então, eu tenho 1000 ml de solução, do frasco de 96% de álcool, de 1000 ml, 960 ml etanol. Quantos ml de solução eu preciso para um álcool de 700 ml de etanol? Isso vai me dar uma solução de 729 ml de solução. Mas daí o que acontece? Eu vou preparar 1 litro, que é 1000 ml. Desses 1000 ml, eu preciso de 729 ml do álcool 96, para fazer ele em 70%. Então, eu vou pegar 1000 menos 729 e vai me dar o quê? 271 ml de água. Então, o que isso significa? Que para eu fazer um álcool 70%, eu preciso os 729 ml e acrescentar 271 ml de água. Tá. Mas daí vocês devem estar se perguntando, mas não era 300 ml? Então, mas aí tá. Para começar, o nosso álcool era 96%. Então, eu tenho que pegar uma quantidade dele e passar para um outro frasco. Isso vem de uma regra de 3, de um cálculo, mas que envolve a concentração. Não se trata simplesmente de uma regra de 3. Então, como que eu preparo isso? Eu vou usar uma proveta. Então, esse frasco branco aqui, a gente chama de proveta, pode ser de vidro ou de plástico. E esse aqui é um balão volumétrico. Então, a proveta, ela tem a graduação, né? Essa aqui é uma proveta de 1000 ml. Então, 729 ml dá mais ou menos por aqui. Né? Aqui tá o número 6, 7, mais ou menos por aqui dá 729 ml. Então, eu vou ter que pegar 729 ml do álcool 96 e passar para o meu balão volumétrico. O balão volumétrico, ele tem o volume mais preciso do que a proveta. Então, eu vou colocar, vamos supor que aqui nesse risquinho que eu tô fazendo agora, seja o 1000 ml. Vou tentar reescrever aqui. Então, eu vou colocar os 729 ml que eu tinha feito o cálculo no slide anterior e acrescentar mais 271 ml de água, aqui, fechando até o limite do balão volumétrico de 1000. Exatamente ali vai dar 1 litro. E aí tá feita a minha solução, 1000 ml com 70% de álcool. Então, eu apresentei uma regra de 3, mas agora eu vou mostrar um outro processo mais simples. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo para diluição? Então, a gente pode tratar de concentração, unidade de concentração, como a gente já tinha visto, de várias formas. Uma delas, a gente usa C
que é concentração, que é o número de mols sobre volume, ou seja, o número de mols do meu componente pelo volume da solução. E o outro é molaridade. Então, para preparar uma solução de 1000 ml de concentração de etanol 70% em volume, como é que a gente vai fazer, então? C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2, que seria o mesmo que concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. Então, a concentração 1 é 96%, que é da onde que eu estou partindo? A minha solução estoque, a primeira. O volume 1, não sei quanto que eu preciso pegar dele, mas o que eu sei é que eu quero o volume final, 1 litro de álcool 70. Então, o volume 2 é 1000 ml. Volume 1, eu não sei. Concentração 2, 70% do álcool. Aplicando isso na fórmula, vai ser 96 vezes V1 igual a 70% vezes 1000 ml. Isso vai dar diretamente o quê? A concentração 729 ml que eu preciso usar do meu álcool 96. O resto é referente à água, 729 até chegar a 1000. Então, basicamente é isso o conteúdo de diluição, compreender como é que eu aplico essas fórmulas, né? Então, só lembrando, pode ser concentração, que é o número de mols sobre volume. A gente pode lidar também apenas com o número de mols, né? Que vai ser a massa, sobre a massa molar. É importante entender, tá? Então, a forma da gente lidar com a concentração tem de várias formas, né? O importante é saber que se o soluto não muda, por isso que a gente vai fazer essa relação igual antes e igual depois, que o soluto não vai alterar, que vai alterar o volume da solução, que daí vai ser acrescentado água. Então, com isso eu consigo saber quanto que eu tenho que acrescentar de água para conseguir um determinado volume. Então, resolvendo exercícios da aula passada, para a gente revisar e praticar alguns conceitos de hoje também. Exercício da UFSC antigo, mas eu adaptei. Se você, calouro do vestibular 2021, pensa que cachaça é água, estudos envolvendo etanol mostram que a dose letal desse composto para humanos é de 15 gramas para cada quilo de massa. Então, aqui tem um dado importante. 15 gramas para cada quilo de massa corpórea, dependendo de situações individuais. Supondo que não se queira ultrapassar o limite de 5% dessa dosagem e que a massa de um indivíduo seja 80 quilos, avalie as situações assinalando o cartão resposta às afirmações. E aí ele deu o dado, densidade do etanol, teor alcoólico, da aguardente, uísque, cerveja de baixa fermentação e o volume da dose, que é 50 ml. Então, vamos resolver um por um. Primeiro, o que a gente vai fazer? Analisar o que o exercício traz pra gente, no enunciado, né? Primeira coisa que ele falou, dose letal de etanol. O que é uma dose letal? A dose para matar alguém. Então, ele falou que era 15 gramas de cada quilo de massa corpórea. E ele disse que um indivíduo pesa 80 quilos. Então, a gente vai calcular quanto que vai ser a dose letal, ou seja, quanto um indivíduo de 80 quilos tem que ingerir de etanol para ocorrer a morte. Então, a gente vai calcular a quantidade em massa permitida para um adulto de 80 quilos. Então, tá. 1 quilo ficou separado, né? 1 quilo tem 15 gramas. Porque é 15 gramas por quilo a dose letal, né, de etanol. O indivíduo tem 80 quilos, então 80 quilos é X. Isso é uma regra de 3. Então, vai dar 80 vezes 15 dividido por 1. O famoso corta-corta, 80 vezes 15 gramas vai dar o quê? 1.200 gramas. Ou seja, um indivíduo de 80 quilos tem que ingerir álcool, aí eu falo em álcool puro, não é 1,2 quilos de cerveja, coisa assim, aí é álcool puro, 1,2 quilos para ocorrer a morte. Então, qual que é o cálculo depois do volume de etanol, sabendo a dose letal, para essa quantidade de massa? Então, a gente costuma lidar com etanol em volume e não em massa.
Então, para isso, o exercício traz no enunciado a densidade do etanol, porque ele não é o mesmo que a água. A gente sabe que a densidade da água dá uma variaçãozinha conforme a temperatura, mas normalmente é perto de 1, né? 1 grama por 1 ml. Mas outros líquidos são diferentes, que é o caso do etanol. A densidade do etanol é 0,8 gramas por ml, ou seja, cada 1 ml de etanol pesa 0,8 gramas. E a gente achou que a dose letal do indivíduo é 1,2 quilos, ou 1.200 gramas. Qual que seria o volume disso? Se fosse igual ao da água, seria 1,2 litros, né? 1.200 ml. Mas nesse caso, a densidade é diferente da água. Então, 0,8 gramas da densidade do etanol tá para 1 ml. 1.200 gramas tá para X, uma regra de 3. Então, vai dar que o indivíduo precisa beber 1,5 litros ou 1.500 ml para a dose letal num indivíduo de 80 quilos e álcool puro, né? Tá. Aí a primeira pergunta diz: com 3 doses de aguardente, o limite de 5% do valor está ultrapassado. Então, assim, 5%. 1.200 gramas de álcool, é o que a gente viu aqui. 1.200 gramas tem 1,2 quilos. 1.200 gramas dá 100% de álcool. Mas ele falou limite de 5%. Então, 5% seria quantas gramas? 60 gramas. Tá. Faço, então, o cálculo da massa de etanol no indivíduo de 80 quilos. 0,8 gramas tá para 1 ml. 60 gramas de álcool, que é o que a gente viu que é o limite de 5%, é 60 gramas. 60 gramas, quantos ml dá? Isso aqui me dá 75 ml. Aí, vendo o enunciado anterior, o que o exercício traz no enunciado, onde está? Que o volume da dose possui 50 ml de cada dose. Então, uma dose tem 50 ml, 3 doses tem 3 vezes 50, ou seja, 150 ml são 3 doses. Então, o teor alcoólico de aguardente, quanto que é? 40% segundo o exercício. Então, 100 ml, pensando 40%, 100 ml dá 40 ml de álcool, 150 ml dá X. Então, isso me deu 60 ml de álcool. Então, são vários pequenos passos, mas todos a regra de 3. Então, o que acontece? Ele pergunta, com 3 doses de aguardente, quanto que é 3 doses de aguardente? Com 5% do limite, 150 ml. Mas o teor de álcool mesmo é só 60 ml. Então, a alternativa é falsa. A quantidade de aguardente está abaixo do volume considerado letal. Por quê? O volume considerado letal é 1.500 ml e não 60 ml de álcool, entende? Então, essa questão estaria falsa. Depois, para o uísque, o volume para atingir o volume de 5% é menor que 250 ml ou 4,5 doses. Então, segundo o enunciado, o teor alcoólico de uísque é 43%. Só ver aqui, o teor alcoólico de uísque está em 43%. Vou trocar a cor da canetinha, ver se eu consigo. Então, segundo o enunciado, o teor é 43%. Então, a cada 100 ml de uísque, 43 ml é etanol. O mesmo cálculo a gente fez no enunciado 1, né? 40 ml de álcool. No caso, esse aqui falava de aguardente, esse aqui é o uísque, tem um pouco mais de etanol. Então, 100 ml de uísque tem 43 ml de etanol. Então, X ml de uísque, quantos ml de uísque eu vou ter? 75 ml de etanol, que é o limite.
Da onde que eu tirei esses 75 ml de etanol? Do exercício 1 que eu já tinha visto, porque ele fala a mesma coisa em volume de 5%. Então, eu aproveito o que eu já fiz na questão 1, que era o 5% aqui, né? Então, esses 75 ml, usando a densidade, é um limite de 5%. Então, X aqui vai dar 174,4 ml de uísque. Então, uma dose tem 50 ml, 174,4 ml de uísque tem quantas doses? Então, é uma regra de 3, e deu 3,4 doses. Aí ele fala no exercício que para o volume atingir 5%, para o uísque, o volume para atingir, né, os 5% é menor que 250 ml, ou 4,5 doses. E a gente viu que ele deu 3,5 doses, ou seja, ele realmente é menor e deu 174,4 ml, que também é menor que 250 ml. Então, essa questão é completamente verdadeira. Para atingir o limite de 5%, eu preciso ingerir 3,5 doses, ou seja, uma quantidade menor que 250 ml e menor que 4,5 doses. Afirmação verdadeira. A dose letal em volume de uísque é menor que 1/4 de litro. Então, teor alcoólico de uísque, como a gente já viu aqui do lado, 43%. Sabemos que a dose letal para um indivíduo de 80 quilos é 1.500 ml de etanol, porque ele fala em dose letal em volume de uísque. Não fala em massa, é em volume. Então, a gente já sabe que a dose letal é 1.500 ml para alguém com 80 quilos. Então, 100 ml de uísque tem 43 ml de etanol. Quantos ml de uísque eu tenho em 1.500 ml de etanol? Isso dá 3.488 ml de uísque, ou seja, a pessoa precisa beber 3,5 litros quase de uísque, né? Com 43%. Então, esta afirmação é falsa, porque 1/4 de litro é 250 ml de uísque. E a pessoa teria que ingerir 3.488 ml de uísque. Então, é muito superior a 1/4 de litro, deu 3 litros, entende? Então, é falsa mesmo. O volume letal de cerveja é maior que 2,5 litros. Então, lá no enunciado está falando qual é o teor alcoólico da cerveja, que é 4% em volume. Então, segundo o quadro, o teor é 4%. Então, 100 ml de cerveja, 4 ml de etanol. Quantos ml de cerveja eu preciso para chegar à dose letal em volume? Né, ele fala aqui, ó, volume letal, não fala em massa. Por isso que tanto não fala em massa que ele dá a densidade sempre do etanol, né? Então, 100 ml tem 4 ml de etanol. Quanta cerveja eu preciso para chegar à dose letal, que é 1.500 ml? Isso deu 37,5 litros de cerveja. É coisa pra caramba. Então, o que ele fala? Que o volume letal é maior que 2,5 litros, mas com certeza 37 litros é muito maior que 2,5 litros, né? Repare que aqui ele não está falando de 5%, ele está falando em volume de 100%, né? 1.500 ml era 100% da dose letal, não era 5%. Então, essa aqui é verdadeira. Em volume de álcool, 1 litro de aguardente equivale a 10 litros de cerveja. Então, aqui eu vou ter que comparar o volume na cerveja e na aguardente. Vou ter que comparar nos dois, para poder avaliar. Então, 100 ml de cerveja tem 40 ml de etanol. Então, em 1.000 ml, tenho 400 ml de etanol. 1.000 ml de cerveja tem 4 ml de etanol. Então, em 10.000,
que é o equivalente a 10 litros de cerveja, que ele está falando aqui, 10 litros. 1000 ml, porque ele fala em 1 litro de aguardente. Com 400 ml de etanol, que dá álcool, de etanol, que é o álcool. Então, é a mesma coisa. Se eu beber 1 litro de aguardente, eu vou estar bebendo o mesmo que 10 litros de cerveja. Então, essa afirmação é verdadeira. A gente pode afirmar que 1 litro de aguardente equivale a 10 litros de cerveja. Aí, exercício agora sobre diluição, que é o que eu falei no início da aula. Revisando e praticando os conceitos de hoje. Um médico recomenda que o umbigo de um recém-nascido seja limpo usando álcool 70. Contudo, no comércio, o álcool hidratado é geralmente encontrado na concentração de 96%. Isso é antigo, hoje não existe mais isso. No comércio, sim, que ele fala nos mercados e tal, isso já é proibido, né? Agora a gente acha só de 70. Para comprar álcool 96. Os médicos recomendam que o umbigo de um recém-nascido seja limpo, usando álcool 70. Contudo, no comércio, o álcool hidratado é geralmente encontrado na concentração de 96% de volume de álcool para 4% de volume de água. Isso aqui é um dado antigo, né? Hoje não é normal. A gente vai achar álcool 70 no comércio, não mais 96, porque ele possui risco de inflamabilidade muito alto. Então, logo é preciso realizar uma diluição. Qual o volume de água pura que deve ser adicionado a 1 litro de álcool hidratado a 80% para obter uma solução final de concentração 50%? Isso aqui é o mesmo que eu fiz comparando 96 a 70%. Só que aqui ele está comparando de 96, aliás, aqui ele está comparando de 80 para 50, é diferente. Então, eu tenho a concentração inicial, que é o quê? É 80%. É a minha solução principal, inicial, da onde que eu vou partir ela para diluir. A minha concentração final, que eu quero, é 50%. Eu vou ter 1 litro no frasco, e eu quero saber qual que é meu volume final, ou seja, o volume que eu tenho que adicionar para a diluição. Então, meu volume final vai ser, né, vou isolar o VF, volume final, 80 dividido por 50 vezes 1. Isso aqui vai dar 1,6 litros. Então, o que acontece? Se eu já tinha 1 litro que eu ia usar de 80%, eu vou só acrescentar mais 600 ml. Por quê? Aqui ele deu que meu volume final da solução é 1,6. Não é o que eu vou adicionar de água. Esse 1,6 é o volume total de uma solução em que eu vou partir de 1 litro de álcool 80% e vou obter no final 50%. Então, se a minha solução final tem 1,6 litros, isso é soluto mais solvente, né? Então, o que eu preciso colocar de mais solvente é a minha água. Então, são 600 ml que eu vou ter que adicionar de água pura para chegar à minha solução de 1,6 litros final. E aí eu vou deixar aqui embaixo o link, então, com exercícios para vocês praticarem. E qualquer dúvida, só chamar eu ou a Larissa. Beijo.